Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Caco Rocha. Então, vou falar de um assunto aqui que já é batido, já passou, mas eu não estava gravando. Quando eu digo já passou, em tese, né? Nós estamos falando da guerra ou dessa batalha entre Israel e os árabes ali da Palestina. Então, é lógico que muitas pessoas gravaram vídeos bem no momento em que a coisa estava acontecendo mesmo, mas eu não estava nem podendo, né? Tive vamos dizer assim, muitos reveses nos últimos dias aí, inclusive o falecimento da minha sogra. Então, muitas coisas. Mas então, essa não é uma coisa nova, é uma guerra antiga, né, uma batalha antiga que já acontece desde da época bíblicas, assim, de quando a gente diz das épocas bíblicas, daquelas relatos, você pode ir lá no Velho Testamento que você vai encontrar essa problemática entre os filisteus, né, a Filístia ou Palestina, e já é um problema que não é novo, né? Então, mas entre Israel e Palestina é uma guerra que já dura 75 anos, alguns momentos de trégua, né? Paz mesmo não, mas momentos de tréguas já tivemos bastante, inclusive estávamos, vamos dizer assim, de certa forma, no momento de trégua. Só que tem uma coisa mais, vamos dizer assim, que nem sempre a gente sabe ou a gente demonstra interesse em saber, né? Os palestinos estão ali sendo pressionados e espremidos pelos judeus há anos, né? Tanto é que até hoje eles tentam transformar aquilo lá em um estado independente, né? Não é necessariamente um país. Há anos eles tentam ser um país, mas também tem outras problemáticas que, assim como cristãos e judeus, embora a gente saiba necessariamente que Israel é um país, há anos que eles tentam criar um país, né, um país ali naquele região que é um estado independente, né, que é uma autoridade, né, independente, mas de alguma forma muito dependente dos, vamos dizer assim, dos desejos, das vontades dos judeus. Então, eles desejam ter ali Jerusalém Oriental como sua capital, né? Embora que também Ramallah seja o centro administrativo, mas eles gostariam, assim como cristãos em outras épocas e vários outros povos que controlaram ali Israel, a Cidade Santa, Jerusalém, ali por bastante tempo. Então, os cristãos, de um modo geral, têm um amor muito grande por Jerusalém, mas não tem amor nenhum por Belém, que é a cidade onde Jesus nasceu, que fica no local onde é a Palestina. Né? Belém fica na Palestina e foi onde Jesus nasceu. Né? Então, os cristãos não têm muito amor por Belém, mas têm muito amor por Jerusalém. Isso é um fato curioso também. Né? Então, lamentavelmente, nós tivemos aí reação de um grupo, vamos dizer assim, um grupo terrorista, não deixa de ser, tá? Assim como nós classificamos, igual eu disse dias atrás aí para uns colegas, se nós não classificarmos o Hamas como terrorista, independente de qualquer coisa, né? Independente de quais são as suas motivações, que nós teríamos que analisar desde o princípio, né? Porque são esses tipos de reações que criam esses grupos, né? Como nós tínhamos o IRA, né? Na Irlanda, lá, aqueles grupos de cristãos e protestantes se matando, guerreando, uma coisa insana, né? Cristãos, um grupo de cristãos se matando. Cristãos, católicos, e eu falei cristãos e protestantes, não, católicos e protestantes se matando por conta
de religião, fazendo algo que Jesus não pediu para que eles fizessem e que também não tem esta orientação. O interessante é que quando nós chegamos, eu já volto de novo ali para onde eu estava, o que nós chegamos, o interessante é que as pessoas, quando se tratam de coisas relativas a elas mesmas, aí nós temos que viver sobre a graça, é o amor, é o perdão e tudo. Mas quando se trata dos outros, aí nós temos que tratar na forma do Antigo Testamento. Por isso que muitas pessoas dizem, existem dois deuses, um Deus no Antigo e outro no Novo, porque o Deus do Antigo Testamento era um Deus da guerra, bem semelhante àquele Deus, os deuses de outros povos. É só observar, lamentavelmente, é só observar que você vê a semelhança com os deuses de outras culturas, né, que eram deuses como os próprios titãs, né, que eram deuses mais brutos, nada inteligentes, até o surgimento de Zeus, eles eram deuses extremamente brutos, né, conforme a mitologia. Inclusive eu tenho até um livro aqui que eu gosto de ler ele bastante para ver sobre mitologia. Um livro eu comprei baratinho lá na loja, nas lojas americanas, já tem um tempão, muito tempo mesmo. Um livro interessante sobre mitologia, tem muita coisa, de forma bem resumida, mas tudo, até porque os gregos, eles tinham uma, vamos dizer assim, uma explicação para tudo, tudo eles explicavam de forma mitológica, né? Então, voltando ao ponto lá. Então, Israel e a Palestina estão numa guerra eterna já há muito tempo. Já era para nós termos resolvido isso, mas é muito interessante, eu já disse isso aqui algumas vezes, é muito interessante ter algo para poder continuar em narrativas que causam medo na população. Observem que os Estados Unidos ele precisa de um inimigo em todos os lugares, né? Eles não deixam as pessoas, olha que Cuba não prospera porque é comunista. Cuba não prospera porque Cuba está sob embargo, desculpa, embargo há anos. Embargos há anos. Por quê? Porque não se rendeu aos Estados Unidos. Então, são eternos embargos. Então, os Estados Unidos criou um outro problema quando decretou a Venezuela também como um inimigo por conta do petróleo. Queriam se apossar do petróleo da Venezuela. E nós temos já lá na Ásia um inimigo eterno, que é o gordinho lá da Coreia do Norte, um inimigo eterno, né, sob embargo também, e era necessário, né, criar uma outra situação em outros países, além dos árabes. Então, o tempo todo tem ali o eixo do mal, né, o eixo do mal, né, os Estados Unidos fazem só o bem. Então são como os próprios filmes dos Estados Unidos, eles são sempre os mocinhos, eles são sempre chegando para resolver a situação, para salvar todo mundo, como super-heróis, eles chegam lá e eles resolvem tudo, né? São sempre eles, mas vocês observem que na época do Obama, um cara que eu tenho muita admiração, inclusive, eu já contei isso aqui, falei uma vez, há muito tempo atrás, antes dele, quando ele era ainda senador estadual, porque lá tem essa coisa de um senador, eu falei que ele seria o futuro, isso eu ainda coloquei lá no Orkut, ele seria o futuro presidente dos Estados Unidos, e de fato foi, né? Mas nós tivemos guerras lá, tivemos guerra do Golfo, tivemos uma guerra patrocinada pelo Obama, por outras. Os Estados Unidos vivem em eterna guerra, né? Desde a primeira vez que eles guerrearam, eles nunca pararam de guerrear, desde que começaram a guerrear, roubando território mexicano, obrigando o México a vender outros territórios e por aí afora. Então ali do Texas,
ali, né, do Novo México, Califórnia, Flórida, aquilo tudo era território mexicano que foi ou comprado, ou tomado à força, ou obrigando, né, ali de forma terrível que aquelas terras fossem vendidas. Então, eles vivem eternas guerras desde sempre e patrocinam guerras, estimulam guerras e por aí afora. Então, o que nós estamos vendo agora, nesse exato momento entre Israel e Palestina, é um estímulo muito grande para que aquilo aconteça. O problema é que nós temos um monte de pessoas sendo mortas, e pessoas inocentes, árabes. Nós tivemos um ataque cruel e miserável do Hamas, né? Como eu disse, aí nós precisamos ver todas as motivações, mas nada disso, nada disso vai justificar matança de inocentes, nem agora, nem no passado, nem sempre. E a Bíblia está recheada de histórias de pessoas que foram mortas inocentemente, e ao que se vê pelos relatos, e eu já disse algumas vezes, eu não acredito que aquilo tenha sido obra de Deus, provavelmente obra dos homens usando o nome de Deus, matando pessoas inocentes e crianças de como se diz, de mamando a caducando, ou seja, do mais novo até o mais velho, mortos, por conta, fica aparecendo essas coisas aqui, mortos por violência e por desejos humanos de subjugar outros e controlar a vida das pessoas. Então, o que nós estamos vendo agora, nesse exato momento, é um massacre, né? Israel matando, destruindo tudo que pode pela frente, né? Primeiro porque tem um exército super poderoso, né? Isso não dá nem para cogitar a possibilidade de não ser. É um exército super poderoso, treinado com os Estados Unidos, né? Logicamente, e pelos Estados Unidos, e contribuindo também com outras situações. Então, assim, um exército muito poderoso, com material bélico também poderoso e pesado. Então, eles estão matando indiscriminadamente. Então, ali, crianças, senhoras, idosos, são todos criminosos. É como você ir lá no morro, no Rio de Janeiro, e dizer... Falei Rio de Janeiro, mas Salvador tem morro, tem favela em tudo quanto é lugar. Aqui no Distrito Federal nós temos a maior de todas as favelas, chamada, que virou uma área administrativa, né? Aqui antigamente nós tínhamos cidades satélites, mas aí viraram áreas administrativas. E ela é uma das mais novas áreas administrativas, que é o Sol Nascente, Pôr do Sol. Eram dois lugares, um ficava atrás, na área de chácara do Penorte, que era o Sol Nascente. Penorte é um bairro de Ceilândia, aqui no Distrito Federal. E o PSU, o Sol Nascente, é a área de chácara, o Sol Nascente não, o Pôr do Sol, a área de chácara atrás do PSU. Então essas duas áreas se juntaram, as pessoas começaram a vender os territórios, e vendendo as chácaras, outras invasões e grileiros que envolvem aqui em Brasília. Nessas grilagens estavam muitas autoridades, políticos, policiais, que inclusive envolvia até pessoas da família do pessoal que abandonou o governo federal há bem pouco tempo atrás. Então, um negócio muito complexo, e acabou se transformando ali no Sol Nascente, Pôr do Sol. Esse é o nome da coisa, Sol Nascente, Pôr do Sol. É a maior de todas as favelas. Então, se você chegar lá a despeito de qualquer coisa e dizer que todas aquelas pessoas são criminosas, então nós temos que matar todos eles, realmente é um massacre, é um genocídio, né? Os judeus estão fazendo agora, nesse exato momento, fazendo com os palestinos aquilo que os nazistas fizeram com ele. Inclusive, eles estão aplicando técnicas de nazistas para matar palestinos, né? Então, nós temos que destruir os terroristas. É o que nós temos que destruir, os terroristas. Não
nós temos que destruir os terroristas, não as pessoas, não todas as pessoas. Tomei um susto assim, eu olhei assim rápido, achei que tinha, né? Temos que destruir todos os terroristas, todos eles, em qualquer área, em qualquer âmbito. O terrorista, ele não deve ter caminho, não deve ter alento. O terrorista declarado, identificado, mas daí nós sairmos matando pessoas inocentes porque simplesmente nós não queremos. E o pior de tudo, o que pior de tudo isso para mim é que os cristãos estão apoiando isso, principalmente os cristãos evangélicos. Os cristãos evangélicos nos últimos tempos, eles têm, principalmente os brasileiros, né, eu posso falar exclusivamente deles e mais deles e dos americanos, que uma coisa que eu tenho, vamos dizer assim, um estudo mais aprofundado. Mas os cristãos brasileiros estão, além de apoiar isso, eles estão com uma sede de vingança, uma sede de um desejo assim de sangue, de ver sangue. Coisas nesse sentido. Os cristãos brasileiros estão apoiando esse tipo de ação com desejo incomensurável de ver sangue, morte de pessoas, eliminação de pessoas das quais eles não têm apreço ou coisa parecida. E tudo isso em nome de Deus, mas Deus não pediu nada disso para cristão. Pelo contrário, Jesus falou de coisas totalmente diferentes e eles não seguem o que Jesus falou. Jesus abominava todas as coisas que estão acontecendo agora. Jesus abominava, é claro isso. Jesus abominava. Né? Não tem, vamos dizer assim, não tem parâmetro para essas coisas, não tem um parâmetro cristão para isso. Se nós pensarmos que nós vamos contar o cristianismo a partir, vamos dizer assim, de certa forma, tá? Porque o cristianismo realmente nasceu muito tempo depois de Jesus. Mas vamos assim, comparando que o cristianismo nasceu a partir do momento que Jesus começou o seu ministério, né? Então não há parâmetro para isso. Das vezes em que Jesus recusou violência, Pedro com violência tentando cortar a orelha de um soldado, tentando não, cortando, e Jesus repreendendo e corrigindo o erro de Pedro, mostrando para ele que aquele não era o caminho, que não era aquilo que ele queria para os seus seguidores ali no momento e para o futuro. Só que nós estamos vendo coisas totalmente diferentes, né? Lamentavelmente. Né? Então, infelizmente, mas assim, uma outra coisa que eu queria levantar aqui é a valentia dos cristãos. Eu me lembrei aqui do Chico Galeno. Os cristãos, quando estão atrás da tela ou nos púlpitos ali, eles botam... Eu vou imitar o Chico Galeno aqui. O Chico Galeno é uma pessoa que eu conheço, ele tem um canal no YouTube, Chico Galeno Oficial. Ele é uma pessoa maravilhosa. Ele tem umas resenhas bacanas lá e eu mesmo já fiz várias com ele, algumas que estão no YouTube, outras que ficamos só ali entre nós. Mesmo eu também nunca publiquei, tenho aqui, mas nunca publiquei. Em áudio, ele grava áudios, uma coisa muito interessante. Então, os cristãos estão como Chico Galeno, botando a valentia todinha para fora. Assim, eles botam a valentia toda para fora quando estão nos púlpitos ou quando estão atrás das telas. Mas agora que estão lá em Israel, estão clamando, eles queriam tanto uma guerra, mas estão clamando para que aviões da FAB estraguem. E pior de tudo é que o avião da FAB já trouxe mais de 1000 deles, a maioria são cristãos evangélicos, existem católicos, mas a maioria é cristão evangélico, que estão fugindo da guerra que eles tanto desejam, né? Uma guerra que eles tanto pedem, né? Uma guerra santa que eles tanto almejam, tal qual os árabes viviam fazendo no passado não tão distante. Eles também vivem, sei lá, clamando por uma guerra. Mas quando a guerra vem, eles correm, são covardes. Né? Pedro negou Jesus 3 vezes. Então, o que esperar dessas pessoas? Se Pedro, que andou com o próprio Cristo, foi um covarde, imagina essas pessoas que nunca viram Cristo e acho que não conhecem o poder de Cristo, não conhecem nada sobre Cristo. Lamentavelmente, eu digo e repito,
já disse várias vezes para cristão, para pastor, para padre, eu não conheço um cristão aos moldes de Cristo. Provavelmente deve existir, né? Porque o mundo tem 8 bilhões de pessoas e com certeza no meio desses 8 bilhões existem cristãos de verdade. Mas eu não tive o prazer de conhecer um cristão de verdade. Todos os que eu conheço que se dizem cristãos não são cristãos de verdade. São falastrões, são bravateiros, são mentirosos, né? São engodeiros, né? São realmente deletério para a comunidade religiosa. Todos os que eu conheci até agora, dos parentes, meus parentes até os não parentes, não são cristãos de verdade ao modo de Cristo. São todas pessoas que desejam mal para os outros, que querem guerra, querem violência, querem extermínio das pessoas que eles não gostam, dos grupos que eles não gostam. Então tem que se matar homoafetivos, tem que eliminar pessoas de outros grupos religiosos, tem que destruir todos os terreiros de espíritas por aí afora. Tem que ser, eles não são tal qual Jesus pediu para que eles fossem. Não são, lamentavelmente. Então são pessoas realmente perniciosas e preconceituosas e violentas, né? E aí são várias as outras faces deste tipo de cristianismo. São estimulados por pastores. Tem um pastor que queria quebrar a mandíbula do outro, tem que orar para quebrar a mandíbula de não sei quem. Um cara que parece um nazista, um pastor aí que tem uma característica de nazista, não só uma fala odienta, pesada, assim, nada espiritualizada, uma fala pesada. Tem um outro pastor aí que fica fazendo gracinha, mas ele também é tremendamente misógino. Eles faz piadinhas aí com mulheres, fica falando com aquele jeitão mineiro engraçado para as pessoas rirem, mas ali ele vai soltando todo o seu ódio, né, a raiva que ele sente de mulheres. São sempre piadinhas misóginas, piadinhas contra as mulheres ou contra outros grupos, sempre com aquele jeitinho malandro de falar, mas tremendamente preconceituoso. E por aí vai, são vários dessas pessoas que se dizem cristãos, mas eles estão fazendo uma coisa que é deles. Não, Jesus não pediu nada disso para essas pessoas. Jesus não os chamou, porque essa conversa, que Jesus me chamou para isso, chamou coisíssima nenhuma, cara. Vocês que se auto-chamam e depois começam com esse tipo de conversa fiada, enganando a maioria das pessoas, lamentavelmente, né? Então, é triste isso, mas é uma realidade. Ela é dura, crua e dolorida mesmo, e essas pessoas estão aí, né? Estão aí promovendo, estimulando guerras, extermínio de pessoas, e como eu disse, Israel está recebendo apoio de tudo quanto é lugar. Já esqueceram a guerra da Ucrânia, né? Já deixaram a guerra da Ucrânia para lá, e agora vamos estimular a guerra de Israel, ou seja, vamos promover guerras. Por quê? Porque quando você promove guerras, você deixa as pessoas sobressaltadas. As pessoas ganham mais dinheiro porque é necessário vender mais equipamentos, mais munições, fabricar mais. Então estimula esse tipo de coisa, quebra-se outras partes, deixa de se investir em educação, em saúde para o povo, estimula o povo a entrar numa guerra, elimina-se uma grande parte da população, porque na verdade eles não precisam da maioria da população. Eles precisam de pessoas, bem menos pessoas, trabalhando muito mais, recebendo muito menos. Infelizmente o próprio pobre não se atenta a isso. Eu tinha gravado um dia desse aí um vídeo sobre aquela questão do Marx, mas acabou que o vídeo eu gravei nesse celular aqui e o cartão de memória eu não me atentei. Esse cartão de memória estava com problema e eu não me atentei. Então gravei e o cartão de memória falhou e aí não deu. Então teria que gravar de novo, mas aí eu estava meio desestimulado. Como eu disse, eu tive problemas familiares aqui, minha sogra faleceu, minha esposa não ficou bem, não está bem ainda, assim. Então são
muitas complexidades que fazem parte da vida, do dia a dia de todas as pessoas, né? Sejam elas pretas, brancas, azuis, amarelas. É, nós temos essas problemáticas e faz parte, né? Então é isso, valeu, muito obrigado e até uma próxima.